Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Conectados, seu podcast de toda sexta-feira. Estou de volta aí, galera, depois de alguns dias. Estou aí no final do semestre bem pesado da faculdade e acabei não conseguindo fazer o podcast nessas últimas semanas. Mas já tá tudo resolvido, já estamos de volta aqui, pessoal. E a gente vai começar uma série muito massa até o final do ano. Mas antes de eu falar disso aí, eu queria aproveitar e pedir para você que tá ouvindo a gente aqui, compartilha esse vídeo. Manda para alguém, manda naquele grupo lá da família, da igreja, para onde você quiser. Manda aí pro pessoal para que a galera possa ouvir a palavra do Senhor e entender esse assunto que muita gente não entende, apesar de ser uma coisa tão comum, beleza? Então, se você já viu no nosso Instagram, você sabe que a gente vai falar sobre o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Cara, pensa numa coisa que é difícil de responder, porque existem muitas respostas diferentes que as pessoas dão para essa pergunta, né? Muitas pessoas, quando você pergunta, o que é o Evangelho, elas vão responder as mais variadas coisas, vão responder todo tipo de coisa. Mas o que é o Evangelho? Para algumas pessoas o Evangelho é a prosperidade financeira, para algumas outras o Evangelho é somente um discurso moralista e para algumas outras talvez seja só um discurso político. Mas o Evangelho não é isso. E hoje e nos próximos episódios do podcast a gente vai estar justamente buscando entender isso. O que é o Evangelho? E para a gente entender isso melhor, eu quero começar lendo um texto bíblico. Esse episódio aqui a gente vai usar alguns textos bíblicos, e se você tiver uma Bíblia aí na sua casa, abra aí, acompanhe. O que eu vou falar aqui não é o que o Neto acha. O que eu vou falar aqui é o que a palavra de Deus fala sobre o que é o Evangelho. E eu quero começar lendo com vocês um texto que está lá na primeira carta aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15, dos versículos 1 a 4, vai dizer assim. Acompanha aí se você tiver a sua Bíblia. Mais uma vez lembrando, esse aqui é um tema muito importante e a gente vai buscar na Bíblia entender o que é o Evangelho, tá bom? E diz assim o texto: Irmãos, venham lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual vocês continuam firmes. Por meio dele vocês são salvos, se retiverem a palavra, assim como tal a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. E galera, esse versículo, principalmente o versículo 3 e 4, ele resume o que é o Evangelho. O Evangelho é a boa notícia de que Cristo se entregou pelos nossos pecados, que ele morreu segundo as Escrituras, que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Galera, eu vou dividir um pouco esse versículo para a gente entendendo cada parte desse Evangelho. Mas em primeiro lugar, a gente vê que o Evangelho é a boa notícia da parte de Deus, que Cristo morreu pelos nossos pecados. A Bíblia nos fala, gente, que Deus ele criou Adão sem pecado. Adão era perfeito e Deus criou Adão capaz de governar uma boa criação. Se você for lá em Gênesis 1, o capítulo 1 de Gênesis, lá no começo da Bíblia, Gênesis 1, 26, quando Deus vai criar o homem, ele fala, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou-lhes e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E eu queria pular com vocês para o versículo 31, onde Deus vai falar. E Deus viu tudo o que havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve tarde e manhã do sexto dia. E aí, essa é a hora onde você provavelmente se pergunta, tá, Neto, mas a gente tá falando do Evangelho, o que é que
O que Gênesis tem a ver? O que esse negócio de criação tem a ver com o evangelho e tal? Mas galera, pra gente entender a boa notícia do evangelho, a gente precisa lembrar de algumas coisas antes. A gente precisa olhar lá para a criação, porque foi lá no começo onde essa necessidade de redenção, onde essa necessidade de alguém morrer por pecados surgiu. E a gente viu que Deus ele cria Adão de uma maneira perfeita. Deus tinha um relacionamento perfeito com Adão. Deus criou Adão para sujeitar a criação, para dominar a criação, e tudo que havia na terra estaria debaixo da autoridade de Adão. E é interessante que o próprio Deus fala no versículo 31 que tudo que ele havia criado era muito bom. O que é interessante se você olhar o fato lá no versículo 25, que quando Deus termina de criar os animais, ele fala, e olhou Deus e viu que tudo era bom. Mas quando ele termina a criação, ele coloca Adão na terra como seu representante, ele fala, e tudo era muito bom. A criação de Deus era perfeita, era muito boa, não tinha pecado, não tinha maldade, era tudo muito, muito bom. Mas nem tudo ficou assim por tanto tempo. Depois que Deus criou Adão é separado de Deus e ele levou toda a nossa raça a cair com ele em culpa, miséria e ruína eterna. Galera, quando Adão pecou, todos nós pecamos junto com ele. Romanos, no capítulo 5, Paulo vai falar que por causa de um só homem, o pecado entrou no mundo e com ele a morte para toda a criação. Por causa do pecado de Adão, por causa do nosso pecado, nós somos separados de Deus. Nós somos afastados dele. E a gente vê isso no relato de Gênesis no capítulo 3. Mas Deus, com o amor dele, decidiu que ele faria um plano para nos resgatar. Deus viu quem a gente era. Ele nos viu rebeldes, completamente inadequados para ele. Deus viu os seres humanos condenados a viver eternamente separados dele. E ele decide, por seu amor, enviar um Adão melhor. Um que viveu uma vida perfeita, que nós nunca vivemos. E morreu a morte que nós não queremos morrer. É isso que significa que Cristo morreu pelos nossos pecados. Isso significa que na cruz, Jesus ele fez expiação. Ele pagou os nossos pecados. Todos os pecados que eu e você tínhamos cometido contra Deus, Jesus pagou na cruz. Jesus, o nosso rei, morreu como um substituto. Ele absolveu, ele levou sobre si toda a ira de Deus e toda a culpa que nós tínhamos. Ele não deixou nenhuma dívida não paga. E você vê isso que Jesus, quando é crucificado, ele fala, está consumado. E nós vamos um dia dizer que digno é o Cordeiro que foi morto, porque ele levou todos os nossos pecados. Colossenses vai dizer que o escrito de dívida foi rasgado. A dívida foi pregada lá na cruz e nada pode fazer essa dívida voltar pra gente. Então, em primeiro lugar, o Evangelho, ele apresenta o Cristo que morreu. O Cristo que se entregou, aquele que se deu para nos perdoar os pecados. O Evangelho é uma boa notícia. A Bíblia também fala que Jesus Cristo foi sepultado. E isso aqui é uma coisa que a gente tem que lembrar, gente. Jesus Cristo realmente morreu. Todos os sofrimentos de Jesus, a morte dele, foram totalmente reais, extremos e decisivos. A Bíblia nos diz, lá em Mateus 27, que os guardas que mataram Jesus, eles tiveram que guardar o sepulcro, botaram uma rocha, selaram lá e deixaram soldados lá. Os inimigos de Jesus fizeram questão de que todo mundo soubesse que Jesus estava sepultado. Jesus morreu uma morte humilhante. Ele foi entregue à morte entre dois ladrões. Jesus se identificou completamente conosco, gente. Jesus foi um perfeito homem. O Evangelho, ele apresenta Jesus não como um homem diferente de nós. Ele foi um homem perfeito, sim. Mas Jesus sofreu e passou tudo aquilo que os homens sofrem. Deus, ele se fez carne.
Deus, ele provou do que a gente prova. Hebreus, no capítulo 4, vai dizer assim, que não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus passou por tudo que eu e você passamos. Jesus sofreu, Jesus teve fome, Jesus chorou. Tudo isso aconteceu para que Jesus se identificasse conosco. Porque nós temos um sumo sacerdote que é Deus e que também é homem como nós, feito de carne. Como diriam alguns, comedor de farinha que nem a gente. Homem. E galera, que mensagem linda do Evangelho. Que mensagem linda. Deus se fez homem e habitou entre nós. E é exatamente isso que João vai falar no seu Evangelho. João 1,14 vai dizer que e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Deus abandonou o seu trono. Jesus desceu dos céus e veio até a terra. Se encarnou para providenciar a redenção. O Evangelho, ele conta uma história. E a história é a do plano maravilhoso de Deus de trazer redenção para suas criaturas caídas. Deus criou todas as coisas de maneira perfeita. Por causa do pecado, nós precisamos de redenção. E essa redenção vem em Jesus Cristo. Como foi prometido lá em Gênesis 3,15. Essa é a primeira promessa do Evangelho. Deus, quando expulsou Adão e Eva do jardim, não mandou eles sem esperança. Ele não expulsou eles para uma vida onde vocês vão se salvar agora, vocês vão simplesmente morrer. Não. Em Gênesis 3,15, Deus faz uma promessa de que um dia ele enviaria um descendente, um homem, que pisaria a cabeça da serpente. Deus mandaria um homem que venceria a morte, que faria, como disse C.S. Lewis, a própria morte andar para trás. Um homem que ia poder reverter o nosso quadro. Ele manda Jesus. Aquele que veio e morreu. Mas ele não só morreu, porque a conclusão da obra de Cristo está na sua ressurreição. Em terceiro lugar, a gente vê que o Evangelho fala da ressurreição de Cristo. Essa boa notícia. A ressurreição de Cristo garantiu a nossa justificação. Ele ressuscitou para a nossa justificação, como diz Romanos 4,25. A obra dele na cruz deu certo, ele expiou nossos pecados, e de modo muito evidente. E por meio da ressurreição dele, Cristo foi designado Filho de Deus com poder. Ou seja, Cristo, por meio da sua ressurreição, tomou posse de um trono. Só Ele é o nosso Messias vitorioso que vai reinar eternamente. Só Ele, Cristo ressurreto, pode dizer e nos diz: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquele que vive, Jesus Cristo, Ele veio, Ele morreu e Ele ressuscitou. E galera, a ressurreição muitas vezes a gente não entende o porquê disso. O porquê Jesus precisou morrer. Jesus precisou morrer pelos nossos pecados. Mas o fim da obra não está na cruz. O fim da obra é a ressurreição. Porque quando Ele ressuscita, Ele garante a nossa justificação. E como o autor dos Hebreus vai falar lá em Hebreus, no capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Vai dizer pra gente que nós temos essa esperança como âncora da alma segura e firme, que entra no santuário que fica por trás do véu, onde Jesus, como precursor, como primeiro, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Gente, com a ressurreição, a obra da cruz foi completa. Por causa da ressurreição, a justificação foi garantida. Jesus agora se assenta à destra de Deus. Ele entra nos céus como o primeiro de muitos irmãos, como o autor dos Hebreus também vai falar. E ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele foi glorificado.
Ele é o primeiro de uma nova criação, o primeiro glorificado, o herdeiro de todas as coisas. Ele está reinando com Deus nos céus. E Ele intercede por nós. A obra de Cristo na cruz perdoou nossos pecados e pela sua ressurreição nós fomos declarados justos. Galera, o que é o Evangelho? O Evangelho é o plano de Deus. É o plano de Deus para a salvação. O plano de Deus para trazer redenção para todo aquele que crê. Mas não somente isso. O Evangelho também é uma pessoa. O Evangelho é Cristo. Cristo morto, ressuscitado, glorificado. Cristo é o Evangelho. O Evangelho não é uma promessa de prosperidade financeira. O Evangelho, ele não é um livro de coisas moralistas, não é um bando de regras somente. O Evangelho não é um discurso político. Embora a Bíblia fale sobre dinheiro, fale sobre política, fale sobre tudo isso, isso não é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. E galera, além do Evangelho ser Cristo, o Evangelho também é esperança. Porque, por causa da obra de Cristo, nós temos a esperança de que um dia, um glorioso dia, o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. O Evangelho é a garantia de que um dia nós não estaremos mais aqui. Em que um dia nós seremos iguais a Cristo. Glorificados, como Paulo vai dizer em Efésios 2, reinaremos junto com Ele. Isso é incrível, gente. O Evangelho é o plano de Deus. O plano de Deus que, com sua grande graça, decide salvar pecadores. Qualquer outra coisa que possa ser dita sobre o Evangelho só nos conta mais sobre a poderosa obra de Jesus Cristo. Nós devemos nos apegar à palavra que foi pregada. É isso que Paulo está falando lá em 1 Coríntios 15. Ele começa dizendo, apeguem-se ao que foi falado. Apeguem-se à verdade do Evangelho. Cristo morto, sepultado e ressuscitado segundo as Escrituras. O Evangelho é muito mais do que nós imaginamos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E se nós omitimos qualquer parte do Evangelho, nós negamos todo o Evangelho de Cristo. E criamos um Evangelho segundo as nossas ideias. E aqui, gente, entra uma advertência muito importante para a gente. Nós não podemos podar o Evangelho. Eu não posso pegar a Bíblia, pegar o Evangelho, pegar Cristo e eu vou falar só disso aqui, é só o amor. É só isso. É só aquilo. Não. O Evangelho não é nosso. Ele não é meu para que eu escolha qual parte dele eu devo viver. Se a gente pega o Evangelho e a gente omite alguma parte dele, se a gente só fala de amor e a gente não fala de ira e justiça, a gente não prega o Evangelho. Dizer que só Jesus te ama e mais nada não é pregar o Evangelho, porque o Evangelho, ele é uma boa notícia. Mas antes disso, ele é um anúncio também das más notícias. O Evangelho nos mostra quem nós somos. Ele mostra o nosso pecado. Ele mostra a nossa situação desesperadora. Para então, ele nos trazer para perto de Cristo. Para então, ele nos mostrar esse amor e essa graça que restaura e refaz. A gente não pode estar escolhendo o que a gente fala do Evangelho. A gente não pode escolher uma parte do Evangelho e negar o resto. Não. Se a gente faz isso, a gente nega todo o Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. Você tem que aceitar ele todo. Não dá para aceitar uma parte e outra não. O Evangelho é uma mensagem completa. O Evangelho mostra o plano de Deus para nos redimir do nosso pecado por meio da morte de Cristo. E a promessa de que um dia nós estaremos no céu reinando eternamente com Ele. A promessa de que um dia essa vida aqui, o pecado, a maldade, tudo isso vai ser tirado de nós. E nós vamos ser glorificados e passar uma eternidade de alegria com Deus. E, gente, esse é o meu maior sonho.
dia, quando Jesus voltar, onde eu vou conseguir passar um dia sem pecar e ofender o meu Senhor. Eu sou pecador e eu ofendo a Deus todos os dias. Todos nós somos pecadores e ofendemos a Ele. Mas um dia, nós temos a promessa de que vamos viver em santidade perfeita. Viver uma vida perfeita com Cristo que nos salvou. Nós vamos voltar para casa e viver com o Pai que nos aceita e nos adota. Essa é a mensagem do Evangelho. É um Deus trazendo seus inimigos para o seu reino. Ele perdoa os nossos pecados e nos recebe na sua casa. Ele nos tira da nossa condenação, nos dá vida e nos traz com amor para a sua glória. Galera, o propósito do Evangelho não é somente a nossa salvação. A salvação não é um fim em si mesmo. O fim de todas as coisas é a glória de Deus. É sobre isso que o Evangelho fala. A nossa salvação, a obra de Cristo, a nossa vida, que tudo isso fala sobre a glória de Deus. É para a glória de Deus. Tudo é para a glória dele. Deus está envolvido em buscar a sua glória. E nós devemos glorificar a Ele com isso. O Evangelho não é meritório. O Evangelho não é fruto de obras. O Evangelho não é fruto do meu braço, da sua mão, do que você faz, não. É pela graça de Deus e para a glória dele. O Evangelho não glorifica o homem. O Evangelho glorifica a Deus e somente a Ele. E qualquer pessoa que pregue um Evangelho diferente desse, como Paulo vai dizer aos Gálatas, deve ser anátema, amaldiçoado e afastado. Não deve ser ouvido, porque distorce a mensagem preciosa do Evangelho. Galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi muito legal preparar aqui todo esse podcast, que foi um tempo muito legal de estudo da palavra. E eu espero que vocês possam estar sendo edificados como eu fui edificado. Que isso possa nos ajudar a entender o que é o Evangelho e viver uma vida digna desse Evangelho. E nas próximas semanas a gente vai estar vendo um pouco mais sobre o Evangelho, sobre cada um dos seus elementos, para que a gente possa estar crescendo e aprendendo. Então não fica de fora. Toda sexta-feira, 8 da noite, a gente tem um encontro marcado. Lembrando que esse episódio vai estar disponível em todas as plataformas digitais. Então você pode ir lá no nosso Instagram, clica no link da bio que você vai conseguir acessar essas plataformas. Se você ainda não segue nosso Instagram, segue lá, @conectados.iwr. Só pesquisar lá, segue a gente para você ficar por dentro de tudo, para você conseguir saber quando vai ter novidade, quando tá saindo episódio. A gente tá avisando tudo por lá. Então, muito obrigado. Um abraço para você que nos escuta, você que tá ouvindo a gente aí no YouTube, você que tá ouvindo pela Rádio Web da Escola Internacional. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele continue cuidando de você. Que você possa aprender mais do Evangelho. E é isso, pessoal. Tamo junto. Vamos nessa que é bom a beça, como diria um filósofo que eu gosto muito. Mas vamos lá, pessoal. Vamos caminhando juntos e até sexta que vem.